Olá, eu sou o professor Trajano. Vamos trazer para vocês uma introdução ao mundo da energia solar fotovoltaica. Essa energia, que vem do Sol, será transformada em eletricidade para o uso em nossas residências, em supermercados, estacionamentos de automóveis, enfim, uma série de aplicações que transformarão a energia do Sol numa energia para ser usada pelos consumidores. Sejam bem-vindos a esse primeiro curso da Elect Solar. Esse nosso curso é o curso de Energia Solar Fotovoltaica, Fundamentos e Aplicações. Como o nome do curso indica, vamos apresentar os fundamentos da tecnologia, que permite gerar eletricidade diretamente a partir da radiação vinda do Sol e suas aplicações nos sistemas fotovoltaicos. Esse curso é destinado ao público em geral, arquitetos, engenheiros, construtores, técnicos, eletricistas e pessoas interessadas. Apresenta de forma concisa e clara os fundamentos da energia solar, da tecnologia fotovoltaica e os tipos de sistemas, suas características e aplicações. Dentre os vários tipos de sistemas fotovoltaicos, o sistema conectado à rede é o de mais procura, é o de mais interesse no Brasil atualmente. Isso porque uma resolução normativa da ANEEL deu aos consumidores a possibilidade de instalar sistemas e gerar energia para sua própria edificação. Como vemos, a partir dessas regulamentações, pode-se instalar um sistema conectado à rede em residências, prédios, escolas, supermercados e outras edificações, e gerar energia elétrica para o consumo próprio. Este é o foco do nosso primeiro curso: conhecer os fundamentos da tecnologia e a aplicação para a geração de energia elétrica em edificações. Vamos a uma pequena introdução. Falamos no sistema fotovoltaico conectado à rede. O que vem ser isso? Obviamente que só ao final desse curso nós estaremos com um conhecimento mais detalhado do que é um sistema fotovoltaico conectado à rede. Mas vamos fazer uma introdução para nos limitar, para nos dar uma ideia, uma visão geral do que é esse sistema. Como você pode ver na figura, uma instalação típica de entrada de energia elétrica em uma residência, ela possui o quadro de medição, a energia vem da concessionária, via subterrânea ou via aérea, passa pelo medidor, do medidor ela se encaminha a um quadro que é o quadro de distribuição, onde se situam os disjuntores que estão na residência. Esses disjuntores que desligam lâmpadas, tomadas, a tomada da geladeira, enfim, os disjuntores que dão proteção aos vários circuitos da residência. Um sistema fotovoltaico será, então, constituído basicamente de um módulo fotovoltaico, ou vários módulos fotovoltaicos, que geram tensão e corrente contínuas, VCC. Essa tensão contínua deverá ser transformada pelo inversor em corrente contínua para a corrente alternada, e essa corrente alternada, então, será ligada ao quadro de distribuição. A energia gerada é injetada na rede elétrica da residência e será utilizada pelos aparelhos elétricos da própria residência. Caso não existam aparelhos ligados na residência, essa energia será enviada para a rede da concessionária. Os detalhes de como isso será feito, como se processará esse envio ou consumo dentro da residência, nós veremos ao longo desse curso. Vejamos agora alguns conceitos básicos que são necessários para nos situarmos nesse mundo da energia solar fotovoltaica. São conceitos básicos de eletricidade, algumas terminologias, algumas unidades que usaremos, que falaremos aqui diversas vezes, e também algumas palavras, alguns termos que são específicos da energia solar. Conceitos básicos de eletricidade, precisamos estar familiarizados com o conceito de tensão elétrica, a unidade, o volt, por exemplo, nas tomadas de 127 volts, 220 volts, a corrente, que é, ao ligarmos um equipamento qualquer a uma tomada, que é aquela corrente que vai circular por esse equipamento, normalmente medida em ampere. Uma outra grandeza que aparece algumas vezes na literatura, nos manuais dos equipamentos,
é a chamada resistência, a resistência elétrica, cuja unidade é o ohm. Bastante conhecida é a chamada lei de Ohm, que relaciona a grandeza resistência, corrente, o seu produto, resistência vezes corrente, dá a tensão, ou se tivermos o valor da tensão e da resistência, podemos calcular a corrente, ou se tivermos tensão e corrente, podemos calcular a resistência através dessa chamada lei de Ohm, que relaciona, portanto, essas três grandezas, tensão, corrente e resistência. Bastante usual e conhecida de todos nós é a potência. Uma lâmpada elétrica, por exemplo, que alguns anos atrás era muito comum, 100 watts, 60 watts, e hoje em dia com as chamadas lâmpadas fluorescentes compactas, estão na faixa aí de 20, 16, 10 watts. Essa potência em watts pode ser calculada. Se eu sei qual é a tensão a qual a lâmpada está ligada, 220 volts, por exemplo, se a corrente que passa pela lâmpada é 0,1 ampere, então eu fazendo o produto da tensão vezes a corrente, 220, vezes 0,1, eu tenho a potência da lâmpada, 22 watts. Outra unidade importante, outra grandeza importante, que é a energia, a unidade é o watt-hora, ou seja, essa lâmpada que nós nos referimos, ela tem a potência. Se ela fica ligada durante um determinado número de horas, o produto dessa potência, pelo número de horas que a lâmpada ficar ligada, nos dá o consumo, a energia consumida em watt-hora. Se esse valor cresce, é muito grande, 2.000, 3.000, normalmente nós nos referimos a esse valor, ao invés de falar 3.000 watt-hora, falamos 3 kWh, 5.000 watt-hora, 5 kWh. Vejamos agora alguns dos conceitos, algumas das terminologias básicas para a energia solar fotovoltaica. Módulo fotovoltaico é uma palavra, módulo, que será falada diversas vezes no curso, que representa, designa a principal peça de um sistema fotovoltaico. É aquele elemento que ficará exposto ao sol para captar a energia solar e transformar em eletricidade. A potência de um módulo fotovoltaico normalmente é medida em watt, só que acrescido da letra P, watt pico, porque os módulos são testados numa condição que corresponde à potência considerada como a potência de pico que chega à superfície terrestre. Então, quando dizemos que um módulo é de 250 watts, quando nos referimos a esse módulo fotovoltaico, nos referimos como 250 watt pico. É por esse valor, 250 watt pico, que o módulo será colocado nos cálculos, será vendido. Sempre nos referiremos a essa potência, que é a potência nominal do módulo. Sistema fotovoltaico, um conjunto de componentes. O módulo, o primeiro deles, depois um inversor e outros componentes, os condutores, as chaves, os disjuntores. Quando nos referimos à potência instalada, um sistema que está instalado, ele tem uma potência instalada. Essa potência instalada é referida sempre à soma das potências de todos os módulos. O conjunto de módulos nos dá a potência do sistema. O inversor, como já falei, o componente responsável por transformar a corrente contínua em corrente alternada para uso pelos equipamentos que nós temos. E, no caso de nos referirmos à potência do inversor, simplesmente o watt. Não entra aqui o pico, porque não estamos falando de módulo, estamos falando do inversor. Então, um inversor de 1.200 watts ou de 1,2 kW, um inversor de 1.700 watts, estamos falando em energia. Vamos ver alguns aspectos, alguns significados, algumas expressões utilizadas quando nós falamos em energia. Energia é um termo que é atribuído ao cientista inglês Thomas Young, que usou pela primeira vez esse termo em 1807, com o significado que nós temos atualmente. Essa energia seria a capacidade de realizar um trabalho. Atualmente, muito falamos em energias renováveis. O que são energias renováveis? Fluxos de energia existentes na natureza, como o vento, a radiação do sol, o fluxo da água dos rios,
os quais a própria natureza mantém e renova de forma constante e sustentada. As fontes de energia são classificadas normalmente em primárias e secundárias. Fonte primária, por exemplo, o Sol. Não existe, pelo menos para nós aqui na Terra, uma origem para a energia, alguém que esteja originando a energia do Sol. Ele é a fonte da energia. Essa energia é enviada para nós. Aqui temos, por exemplo, a energia eólica, a energia dos ventos, que é devida à energia solar. Então, a energia eólica é dita uma energia secundária. A própria energia hidráulica, a energia das águas, é considerada uma energia secundária, uma fonte de energia secundária. Por quê? O ciclo que nós temos é que o Sol provoca evaporação da água, provoca o aparecimento de nuvens, as nuvens fazem a chuva e a chuva vira de novo nos rios, um fluxo de água nos rios, que é evaporado, e esse ciclo então permanece, sendo responsável por ele o Sol. Então o Sol, a fonte primária, a energia hidráulica, a energia das águas, uma fonte secundária. As fontes também são chamadas de não renováveis, porque acabam se nós as utilizarmos de forma muito intensa. Fontes renováveis, o Sol. Também, quando dizemos que são não renováveis, muitas vezes são referidas como não sustentáveis. Também referidas como fontes sujas, uma vez que, normalmente, a maioria delas provoca o surgimento de gases, enfim, contribuem para a poluição do ar. As fontes renováveis normalmente são chamadas de sustentáveis e também de fontes limpas. Uma outra classificação mais usada modernamente é a chamada fonte convencional ou fonte alternativa. Fontes convencionais são aquelas que já eram conhecidas e utilizadas há alguns anos, dezenas de anos, e as alternativas são as mais recentes, cujo aproveitamento ainda não é tão intenso quanto das convencionais. Uma fonte que hoje é chamada de alternativa, no futuro poderá ser considerada convencional. E uma fonte convencional de hoje poderá até, no futuro, ser eliminada da matriz energética. A energia solar, por exemplo, é a fonte de energia primária, renovável, sustentável e limpa. E atualmente é considerada como uma fonte alternativa. Falamos bastante em energia. Quais as necessidades de energia? Uma das necessidades de energia é a energia térmica, o calor, usado desde os tempos mais remotos da humanidade para fazer fogueira, para iluminação, posteriormente para cozinhar alimentos. Em seguida, apareceu o uso da energia mecânica para fazer o movimento, para transportar cargas, transportar pessoas. E há um pouco mais de um século, a energia elétrica. A partir de certos descobrimentos relacionados a essa forma de energia, surgiram aplicações das quais uma das mais conhecidas é a lâmpada elétrica. Então, para gerar luz, precisávamos de energia elétrica. E daí a busca por fontes de energia. A energia elétrica também é utilizada por um dos elementos que mais consome nas residências, que é o chuveiro elétrico, que transforma a energia elétrica em energia térmica, em calor, para aquecer a água. Como aproveitar a energia do Sol? Quais os métodos, quais os equipamentos para aproveitar essa energia que vem do Sol para fins de uso nas residências, em hospitais, enfim, aproveitar essa energia que nos chega de forma abundante? Uma das formas de aproveitar essa radiação solar é para o aquecimento de água. Podemos também aproveitar para a geração de eletricidade. No aquecimento de água, utilizam os chamados coletores térmicos ou placas solares, que são colocadas sobre os telhados, como vemos na figura, onde 3 placas estão instaladas sobre um telhado. Dentro dessas placas circula água. O calor do sol aquece a água.
Ao lado direito, nós vemos um esquema simplificado de como funciona esse sistema de aquecimento de água. O sol incidente nos coletores ou nas placas solares, ele aquece a água que nós vemos que desce de um reservatório pela linha azul, aquece essa água, por convecção essa água sobe através da linha vermelha e vai ser armazenada no reservatório térmico. Esse fluxo de água é sempre movimentado através do calor do sol e nós temos então água disponível para torneira, chuveiro. Esse é o sistema bastante utilizado para aquecimento em residências, hotéis, hospitais, clubes e até para aquecer água de piscinas. É um sistema que opera em baixa temperatura. Um outro modo de aproveitar a energia solar é para geração indireta de energia elétrica. Nesse caso, precisamos de vaporizar um líquido, uma temperatura relativamente elevada. Então, nesse tipo de sistema, o calor do sol ele é concentrado num concentrador solar térmico. Aquece uma água ou aquece um outro fluido e, através dessa alta temperatura, obtemos vapor. Esse vapor aciona uma turbina, a turbina aciona o gerador e temos energia elétrica. Vejam que é um processo onde se dão vários passos. Por isso chamamos de geração indireta de energia. Do calor, chegamos à energia elétrica, mas passando por vários passos. A figura mostra o Sol incidindo num determinado reservatório. Esse reservatório, no qual está o líquido, a água, por exemplo, vai ser bastante aquecido. Esse vapor se dirigirá à turbina, o eixo da turbina vai acionar o gerador elétrico e nós temos eletricidade. O vapor é recuperado, condensado, retorna a ser líquido, novamente vaporizado e esse ciclo se mantém enquanto nós temos o calor do Sol. À noite, obviamente, esse sistema não vai operar. Vamos ver como é isso na prática. Vejam a figura. Aliás, 3 figuras, né? Esse sistema que acabamos de descrever de geração indireta precisa de um concentrador para aumentar a temperatura e vaporizar o líquido. Pode ser uma calha parabólica, na qual o foco da calha, que é aquele tubo que nós vemos na figura correndo ao longo da calha, ali é que se dará a vaporização. Podemos fazer uso também de um disco parabólico, onde os raios solares são concentrados naquele elemento preto que está lá em cima e ali teremos alta temperatura e a vaporização. Vejam a figura de baixo, uma instalação, uma planta, na qual as calhas parabólicas são bastante grandes para concentrar o Sol nos tubos que estão ao longo da figura. Partindo da frente até lá ao fundo da figura, nós vemos vários tubos nos quais as calhas concentram a radiação. Observem no meio da figura 3 figuras humanas, para vocês terem a ideia da dimensão desse tipo de instalação. Então aqui, nesse tipo de geração indireta, a energia do Sol é transformada em calor e do calor provoca vapor, aciona uma turbina, turbina aciona o gerador e chegamos então à energia elétrica. Vamos ver uma forma bem diferente agora de aproveitar a radiação solar e gerar eletricidade. Uma forma, de certa maneira, mais simples, onde o Sol entra e já temos eletricidade em 2 fios. Essa é a chamada geração direta de energia elétrica. O elemento principal para fazer essa geração de energia elétrica a partir do Sol é o chamado módulo fotovoltaico. A luz entra no módulo fotovoltaico, o efeito fotovoltaico que se processa já transforma essa radiação em tensão elétrica contínua. Ou seja, o efeito fotovoltaico ele faz a conversão da luz, dos fótons, diretamente em eletricidade. Como vemos na figura, o Sol alimenta o módulo, simplesmente ilumina o módulo. E o módulo possui 2 fios. Um fio que nós chamamos de polo positivo e outro fio que nós chamamos de polo negativo. E ali temos tensão contínua, tensão elétrica. Os módulos fornecem, portanto, essa tensão
chamada contínua, VCC, de corrente contínua, nos polos positivo e negativo. Os módulos são formados por células. Essas células é que fazem essa transformação de energia solar diretamente em energia elétrica. Vejamos agora uma aplicação para essa geração direta de energia elétrica a partir da energia solar. Nós vemos duas fotografias, uma de uma casa e outra de uma grande área fotografada do alto. Em ambas nós podemos notar a presença dos módulos. Na figura da esquerda, uma casa com uma quantidade relativamente pequena de módulos. Os módulos transformam a energia solar em energia elétrica, passa por um inversor e vai alimentar os equipamentos da casa ou ser enviada para a rede. Do lado direito, a área maior, os módulos estão ali bastante minimizados. Essa grande estrutura tem inversores, estão localizados naquelas partes brancas ali, parecem uns containers. Então é uma instalação bastante grande para gerar bastante energia ao longo do ano, por exemplo. Então os módulos fotovoltaicos são utilizados em ambos os sistemas. O sistema de pequena potência, pode ter potência de alguns watts ou kilowatts, ou de grande potência, como o lado direito da figura, potência na faixa de megawatt. Atualmente, essa tecnologia, a tecnologia fotovoltaica, é a mais utilizada no mundo para gerar energia elétrica a partir da energia solar. A potência mundial instalada até o ano de 2013 está na faixa de 136 gigawatts. A seguir, vamos ver alguns outros exemplos de aplicação dessa geração direta de eletricidade com os módulos fotovoltaicos. Vejam, podemos aplicar os módulos em edificações. A figura superior à direita mostra um prédio bastante grande, cujo telhado, cuja cobertura está repleta de módulos. É o chamado sistema de geração integrado à edificação. Pode ser utilizado em residências ou em instalações comerciais, como supermercado, centros comerciais, estacionamentos. Há outro tipo de aplicação, ao invés dos módulos ficarem fixados sobre coberturas de edificações, os módulos são fixados em terreno, são as chamadas centrais fotovoltaicas. Os módulos podem ser instalados sobre uma estrutura fixa ou instalados com um seguidor solar de um eixo ou dois eixos. E também temos os módulos com concentração, que são sempre instalados com seguidor e sempre instalados em terreno. Já falamos bastante sobre radiação solar, energia solar. Vamos ver algumas definições, alguns termos típicos dessa área. Vamos ver alguns fundamentos da energia solar. A primeira definição é a definição de radiação solar. É uma forma de transferência de energia advinda do Sol através da propagação de ondas eletromagnéticas. Ou seja, a energia solar é composta de ondas eletromagnéticas que se propagam desde o Sol e se espalham por todo o sistema solar, se propagam até a Terra. A radiação solar, ela tem três componentes fundamentais. A componente chamada direta, que é aquela que não sofre qualquer interferência de nuvem, ou seja, quando nós olhamos em direção ao Sol e vemos o Sol diretamente. Essa é a chamada radiação direta. A radiação difusa é a radiação direta que vai incidir em nuvens e se difundir, se espalhar pelo céu. Por último, uma pequena parcela que é de radiação refletida em montanhas, em árvores, em algum elemento que exista no horizonte, próximo de onde estamos. Esses elementos, eles têm um índice chamado índice de albedo, que nos dá a medida dessa reflexão. Um corpo, um elemento com albedo 0,9, por exemplo, vai refletir 90% da radiação que incidiu sobre ele. Seria o caso, por exemplo, de uma superfície branca. Se
Se tivéssemos um albedo de 0,95, uma superfície muito clara, 95% da radiação refletida. As árvores, as florestas, grandes coberturas de árvore, têm um albedo também em torno de 0,15, 0,25, ou seja, cerca de 25% da radiação que incide sobre eles é refletida. Então, a radiação que nós observamos, que nós coletamos num elemento, ela vai ser composta da radiação direta, da radiação difusa e dessa radiação refletida, que é uma pequena parcela. Existem duas classificações para a radiação. Uma é a radiação global, também chamada de radiação global horizontal, que é aquela recebida em uma superfície plana horizontal. Normalmente se considera que se a superfície é plana, apenas as componentes direta e difusa serão coletadas. Não se considera que haverá uma coleta de radiação refletida. Por outro lado, temos a radiação total, ou radiação total inclinada. Essa sim vai ser recebida também por uma superfície plana, mas com uma inclinação qualquer. Na medida que colocamos a inclinação, temos ainda as componentes direta e difusa, e também teremos a componente devida ao albedo. Portanto, radiação solar, quando nós falamos em radiação solar, ainda não caracterizamos nenhuma unidade, não falamos. Existem duas grandezas que nos permitem colocar números, quantificar a energia solar. Uma delas é a irradiância e a outra é a irradiação. Essas palavras, irradiância e irradiação, são definidas em normas nacionais e internacionais. Não só a definição, mas também as unidades dessas grandezas. Vejamos aqui quais são essas unidades, quais as definições para essas grandezas. Irradiância solar. Essa irradiância ela será simbolizada pela letra G maiúscula. O que significa irradiância? É a potência instantânea procedente do Sol, recebida por uma superfície, medida em watt por metro quadrado. Irradiância, portanto, é potência por área, potência recebida em área, watt por metro quadrado. A irradiância ela varia ao longo do dia, ao nascer do Sol, ao pôr do Sol, são os valores mais baixos. Ao se aproximar do meio-dia, 10 horas, 11 horas, o valor da irradiância, watts por metro quadrado, vai aumentando. Pode chegar até valores na faixa de 800, 900, 1000 watts por metro quadrado. Às vezes até um pouco mais. Essa irradiância não nos caracteriza como é a quantidade de energia recebida, qual é a quantidade de energia recebida num determinado local. Para caracterizar realmente a energia recebida, ou seja, watt-hora, nós usamos a chamada irradiação solar. A irradiação solar é a integral da irradiância num determinado intervalo de tempo. A irradiação corresponde à quantidade de energia solar recebida durante esse período de integração. É muito comum trabalharmos com o valor da irradiância em watts por metro quadrado, fazermos as medições da irradiância ao longo de um dia e, ao integrar, obter o valor da irradiação naquele dia. Essa é a chamada irradiação diária, abreviada pela letra H, ou simbolizada pela letra H. A unidade que utilizamos para medir a irradiação solar é o watt-hora por metro quadrado por dia, nesse caso. Normalmente, o levantamento dos valores de irradiação de um determinado local, determinada região, eles são feitos ao longo de vários meses, anos, e depois se faz a média dos valores, e nós temos, então, um dia médio anual, um valor de irradiação que seria equivalente como se todos os dias do ano fossem iguais. Esse valor, para nós, é o valor
utilizado nos cálculos é o valor que nos interessa, esse valor médio. Por quê? Uma vez que temos o valor médio de um dia, podemos multiplicar esse valor por 365, obter o valor médio de irradiação, energia por metro quadrado, que recebemos ao longo do ano. Com esse valor, ao dimensionar, ao instalar um sistema, nós sabemos então quanto recebemos do Sol e o nosso sistema poderá então ser calculado, poderá ser dimensionado para fornecer uma quantidade de energia elétrica desejada. Então temos a irradiação que chega e teremos a eletricidade, a energia elétrica que sairá. Com o valor da energia que chega do Sol, da irradiação, eu posso dimensionar o meu sistema para atender uma quantidade de energia normalmente ou média diária ou total anual. A irradiação total é aquela coletada por uma superfície com inclinação qualquer. E essa é o tipo de irradiação que nós utilizaremos nos nossos projetos, nos nossos cálculos. Até mesmo porque, se instalamos um coletor horizontalmente, haverá o acúmulo de poeira, de sujeira. Num coletor colocado inclinado, instalado inclinado, a própria chuva poderá proporcionar a limpeza desse coletor, retirando essa poeira acumulada, essa pequena sujeira acumulada. Como veremos a seguir, alguns fabricantes de módulos fotovoltaicos recomendam uma inclinação mínima para os seus módulos para evitar esse acúmulo de poeira, para proporcionar uma limpeza através da própria chuva. Mesmo que, sob o ponto de vista energético, a melhor posição seja a horizontal ou com pouca inclinação, os módulos deverão ter uma inclinação mínima entre 10 e 15 graus para proporcionar a limpeza pela chuva. Essa recomendação aparece muitas vezes nas folhas de dados do fabricante. Ou seja, se eu considerar num determinado cálculo que o melhor aproveitamento de irradiação, melhor captação de energia ao longo do ano, seria com uma superfície horizontal, eu não devo instalar esse módulo horizontalmente, e sim com uma certa inclinação. Na medida que eu instalar esse módulo com inclinação, eu tenho que utilizar o valor da irradiação, o H-TOT, a irradiação total. Esse ângulo mínimo seria entre 10 e 15 graus. Nessas figuras, nós vemos como realizar a medição da radiação solar. Na realidade, nós não medimos a radiação, nós medimos a irradiância, que é a potência por metro quadrado, é uma medição instantânea, e ao integrar os valores de irradiância ao longo de um período, normalmente um dia, nós temos a irradiação, o watt-hora por metro quadrado. Então, irradiância é a potência instantânea, watt por metro quadrado. A irradiação é a irradiância integrada ao longo de um período, energia por metro quadrado. O medidor de irradiância é o chamado piranômetro. É um medidor que converte a energia solar em eletricidade de pequena tensão, cerca de milivolts, e através de programas podemos coletar esses valores de tensão e já obtê-los convertido para o watt por metro quadrado. No quadro à direita, nós vemos as unidades, então, as unidades usuais, um pequeno resumo. Irradiância, o watt por metro quadrado, ou quilowatt por metro quadrado. E a irradiação, o watt-hora por metro quadrado por dia, ou quilowatt-hora por metro quadrado por dia, que quando multiplicados por 365 nos dá a soma anual, quilowatt-hora por metro quadrado por ano. Então, um determinado valor de radiação que seja mencionado, por exemplo, 1.800 kWh por metro quadrado por ano. O que significa isso? Significa que uma superfície de 1 metro quadrado vai coletar, ao longo de um ano, 1.800 kWh. Se essa superfície for um módulo fotovoltaico, ele converterá esses 1.800 kWh por metro quadrado por ano numa determinada quantidade de quilowatt-horas de energia elétrica. Um
local, por exemplo, com 1.800 kWh por metro quadrado por ano, se nesse local for instalado módulos fotovoltaicos, esses módulos converterão essa energia, essa irradiação, em energia elétrica. Ou seja, desses 1.800 kWh por metro quadrado por ano, uma parcela será convertida, será entregue na forma de quilowatt elétrico durante aquele período de um ano. Alguns aspectos bastante importantes devem ser observados para a correta captação da energia solar. Conforme podemos ver no gráfico do espectro solar, a radiação solar apresenta três grandes faixas: ultravioleta, luz e infravermelho. Sob o ponto de vista prático, para o aproveitamento da energia solar, as faixas de maior interesse são a parte da luz, parte visível, e a parte de infravermelho, calor. Ou seja, temos duas faixas nas quais nós vamos aplicar diferentes componentes. Para a luz visível, serão utilizados os módulos fotovoltaicos. Os módulos converterão essa energia da luz visível e uma pequena parte também do infravermelho em eletricidade. Já para aproveitar a parte do infravermelho, o calor, serão utilizados os coletores solares térmicos. Então, essas duas categorias de conversores, o módulo fotovoltaico e o coletor solar térmico, operam utilizando diferentes faixas do espectro solar, a luz ou o infravermelho. Para se ter uma ideia do potencial energético do Sol, alguns cálculos mostram que 3 semanas de energia solar recebida na Terra equivale à energia de todas as reservas de combustíveis fósseis conhecidas. Por esses números, ou por esse cálculo realizado, podemos perceber que o que se recebe do Sol e que não é aproveitado é uma quantidade muito grande de energia. Alguns conceitos bastante importantes para a correta coleta da energia solar são devidos ao movimento, à relação entre o Sol e a Terra, o movimento da Terra em torno do seu próprio eixo e o movimento da Terra em torno do Sol. A distância média Sol-Terra é de aproximadamente 150 milhões de quilômetros. Essa distância, ela varia muito pouco, ou seja, não é a proximidade ou maior afastamento da Terra em relação ao Sol que proporciona o aparecimento ou essa nossa sensação das chamadas estações do ano. As estações do ano são devidas à inclinação do eixo de rotação da Terra em relação ao plano da órbita da própria Terra. Devido a essa inclinação, a trajetória aparente do Sol varia ao longo do ano. Esse fenômeno é mais notado em função da latitude do local. Esse fenômeno também influencia na captação da energia solar e deve ser conhecido e entendido para a adequada instalação de sistemas fotovoltaicos. Vejamos na figura. Ao lado esquerdo, temos a Terra numa determinada posição, na qual o hemisfério norte é mais iluminado, é iluminado por raios que chegam de forma perpendicular à superfície, enquanto que, se propagarmos do Sol raios em direção ao hemisfério sul, esses raios chegarão inclinados. Os raios que chegam de forma perpendicular à superfície entregam mais energia àquele local. Os raios que chegam de forma inclinada à superfície terrestre entregam menos energia àquele local. Desse modo, no lado esquerdo da figura, vemos o hemisfério norte mais iluminado, com os raios perpendiculares. Essa é a ocasião em que ocorre o verão no hemisfério norte e o inverno no hemisfério sul. No hemisfério sul, no caso aqui do Brasil, nós vemos lá de 21 a 22 de junho, que é a data do solstício, quer dizer, nós estamos no nosso inverno, enquanto o hemisfério norte está no seu verão. Por outro lado, do lado direito, nas datas de 21 e 22 de dezembro, que é o solstício de verão.
Verão aonde? Verão no hemisfério sul e inverno no hemisfério norte. Nas posições intermediárias, nós temos o outono e primavera, em que os dois hemisférios apresentam um comportamento mais ou menos similar. Tanto o hemisfério norte como o hemisfério sul tem pequenas diferenças, mas o comportamento é similar, não tão distinto quanto no verão e inverno. As estações do ano são, portanto, devidas à inclinação do eixo, e não, como muitas pessoas pensam, devido ao maior ou menor afastamento da Terra em relação ao Sol. Como posicionar uma superfície para a melhor captação de energia? Se vamos gerar energia elétrica a partir da energia que vem do Sol, precisamos adequar a superfície a essa condição, captar energia, transformar a energia elétrica de uma forma o mais eficiente possível. Depende da aplicação, no caso de módulos solares, fotovoltaicos, ou coletores solares térmicos, nós teremos pequenas diferenças. Estamos falando aqui dos fotovoltaicos. Quais serão os critérios para que, ao longo de um ano, eu consiga o máximo de captação de energia? O posicionamento de uma superfície para captar energia solar deve atender aos requisitos de orientação, inclinação e sombreamento. Como vimos, o Sol apresenta trajetórias aparentes no Sol que se deslocam ao longo do ano. Essas trajetórias diferentes ao longo do ano é que vão determinar a orientação e a inclinação da superfície coletora. Como podemos observar na figura, as trajetórias do Sol em dezembro e em junho. Em dezembro, a trajetória se processa mais, digamos assim, sobre as nossas cabeças, né? Bem para o alto. Quando chega o mês de fevereiro, março, e assim vamos caminhando para o inverno, a tendência é a trajetória do Sol descer no horizonte. E para que lado, em relação norte-sul, essa trajetória vai, vamos dizer assim, descer, cair? Ela cai para o lado do norte. Então, o Sol oscila de uma posição mais a pino, mais acima de nossas cabeças, até uma posição mais baixa nos diferentes hemisférios, de forma diferente. No hemisfério norte, o Sol oscila de um jeito. No hemisfério sul, o Sol oscila de outro. Então, nós devemos saber como posicionar à frente de um módulo para captar a maior quantidade de energia. Se estamos no hemisfério sul, nós devemos posicionar essa superfície em direção ao norte para captar a passagem do Sol a pino, no verão, também captar a passagem do Sol quando ele desce no horizonte. Então, esse conceito de orientação da superfície, essa superfície, de um modo geral, ela deve estar voltada para o equador. Ou seja, se estamos no hemisfério sul, apontamos a superfície para o norte. Se estamos no hemisfério norte, apontamos a superfície para o sul. Além dessa orientação da superfície, temos que definir a inclinação. Dependendo do objetivo do nosso sistema, a inclinação vai variar. Poderemos pensar num sistema que captasse a maior parte da energia no período de verão. Seria uma superfície mais tendendo para a posição horizontal. Poderíamos também pensar num sistema, ou necessitar de um sistema com maior captação no inverno. Seria um sistema cuja superfície estaria bastante inclinada, buscando a passagem do Sol no inverno. Nos sistemas que nós vamos utilizar e falar aqui, que são os chamados sistemas conectados à rede, o objetivo é captar o máximo durante o ano e converter esse máximo na máxima quantidade de energia elétrica. Então, deveremos ter uma inclinação adequada a essa máxima captação durante o ano. Além desses dois parâmetros que nós definimos e devemos colocá-los da melhor maneira possível, que é a orientação, a inclinação, devemos ter atenção ao sombreamento.
Determinada época do ano, se observarmos uma superfície que está exposta ao sol, podemos observar talvez durante todo um dia e não observar nenhuma sombra sobre essa superfície. No entanto, obstáculos como árvores, postes ou outras edificações, com o passar do ano, devido a essa variação da trajetória aparente do Sol, poderão provocar sombreamento na superfície e reduzir a captação. Então, antes de instalar, é necessário observar e ter certeza de que não haverá um sombreamento, pois o sombreamento deverá ser evitado para não ocasionar uma redução da captação, uma redução da geração de um sistema fotovoltaico. Para medir a radiação solar, nós utilizamos o chamado piranômetro. Normalmente, as estações solarimétricas vão utilizar um piranômetro colocado na horizontal. E a partir daí se constitui um banco de dados de radiação. Ou seja, com os dados de irradiância medidos com o piranômetro, são calculados os valores de irradiação para aquele local. Piranômetro na horizontal, dados de irradiância, calcula-se a irradiação. Então se forma um banco de dados com os valores da irradiação diária ao longo do ano, 2 anos, 3 anos. Faz-se uma média e temos então um valor médio de radiação que caracteriza bem aquele local. Se quisermos o valor da irradiação para um determinado ângulo, 15 graus, 20 graus, como faríamos isso? Teremos que colocar vários piranômetros inclinados em vários ângulos? Na realidade, se faz a medição horizontal e através de programas que utilizam fórmulas bastante complexas, que relacionam os valores da radiação horizontal e a latitude e a longitude do local, com esse relacionamento entre esses valores, eles podem calcular o valor da irradiação para diversos ângulos. Por exemplo, um programa bastante simples, chamado Radiasol, ele permite calcular a irradiação para diferentes ângulos de inclinação e de desvio azimutal a partir dos valores de radiação global horizontal. Como pode ser visto na primeira tela, o programa Radiação Solar foi desenvolvido pelo Laboratório de Energia Solar da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ao clicar no OK dessa primeira tela, passamos à segunda tela, na qual é possível escolher o país em que estamos, de acordo com um banco de dados que tem gravado dentro desse programa, e uma estação, normalmente estação correspondente a uma determinada localidade. Vemos nessa segunda tela a latitude do local, a longitude do local e também os valores da irradiação em quilowatt-horas por metro quadrado, típicos para cada mês. Mês de janeiro, 5,8 kWh por metro quadrado por dia, quer dizer, seria o dia médio. Fevereiro, 5,22. E assim caminhamos, chegamos até o mês de junho, 2,91, o menor valor de irradiação em quilowatt-hora por metro quadrado por dia. Ou seja, o dia médio de junho tem 2,91. Teremos dias com mais, teremos dias com menos irradiação. Esse é o dia médio. Podemos também pegar todos esses valores e fazer o cálculo do dia médio anual. A partir dessa tela, clicando em OK, passamos para a terceira tela, que nos mostra um gráfico, na forma de um gráfico, aqueles valores que estavam antes colocados nas pequenas janelas da tela 2. Vemos lá janeiro, quase 6 kWh por metro quadrado por dia. Fevereiro, observamos o mês de junho com um valor mais baixo, 2,91. E assim vai. Agosto, setembro, outubro, novembro, até dezembro, 6 kWh por metro quadrado. No lado esquerdo superior dessa tela, nós observamos ângulo de inclinação e desvio azimutal do norte. Ou seja, se acionarmos aquela tecla existente ali, vamos
alterar o dado da inclinação, ou seja, colocamos ali o dado de um novo valor que desejamos, para que o programa calcule o valor da radiação para essa inclinação da superfície. Como eu já falei no início, os dados que estão nesse programa são dados da superfície horizontal. Então, esse gráfico corresponde à superfície horizontal. E essa superfície não apresenta nenhum desvio. Uma vez que uma superfície horizontal, nós não podemos caracterizar nem desvio para leste ou para oeste, isso não tem significado. Passando para outra tela, a tela 4, essa tela ela nos mostra uma diferença na primeira tecla no lado superior esquerdo. Ela não está mais no zero. Nós deslocamos a tecla até que indicasse ali 20 graus. Podemos observar também ligeiramente inclinada a superfície. Com essa inclinação, o software, o programa, calculou os novos valores de radiação. Então, o que observamos? Dezembro anteriormente era um valor de 6,01, certinho, 6 kWh por metro quadrado. Agora, ele está um pouco abaixo, é o último valor à direita. O mês de junho e julho estava em torno de 3 kWh por metro quadrado por dia. Se observarmos agora, eles passam de 3, estão cerca de 3,5 kWh. Isso significa que ao alterarmos a inclinação da superfície, os meses de verão perderam um pouco, ou os mais próximos do verão perderam um pouco de intensidade de radiação coletada, mas os meses de inverno subiram esses valores. Então, esse programa, chamado Radiasol, nos permitiria calcular, para inclinações quaisquer, quais são os novos valores de radiação a partir dos valores horizontais. Como obter valores de radiação solar para o Brasil? Uma das fontes utilizadas para obter esses valores é o Atlas Brasileiro de Energia Solar, que foi elaborado pelo INPE, ou INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Esse Atlas Brasileiro de Energia Solar, ele utiliza fotos de satélite para, juntamente com outros tipos de grandezas e dados, como altitude, índice pluviométrico, temperatura dos vários locais, modelar a composição da atmosfera e, dessa forma, resolvendo equações dessa área da energia solar, chegar aos valores estimados para vários locais da superfície do Brasil. São utilizados pontos na superfície correspondentes a uma área de 10 por 10 quilômetros. O Atlas Brasileiro de Energia Solar apresenta esses dados que foram comparados, esses dados que foram inicialmente estimados através de um programa. Esses dados foram comparados com dados de estação de terra, estação de medição. A partir dessas comparações, verificou-se uma certa aderência entre esses dados. Portanto, esses dados são validados por medição em terra. É obviamente que esses dados também apresentam uma pequena variação. Eles também têm o que nós chamamos de uma variabilidade. Mas é uma fonte bastante útil dos dados de radiação solar para o Brasil. O Atlas inclui mapas de radiação global e inclinada, para inclinação igual à latitude, mapas sazonais, mapas para o verão, para o inverno, mapas anuais e também um banco de dados. Na versão impressa desse Atlas, existe um CD-ROM que traz todos esses dados para a radiação horizontal e inclinada para cerca de 85 mil locais esses definidos por latitude e longitude, ou seja, o mapa do Brasil, todo ele
dividido em pequenas áreas de 10 por 10 quilômetros, totalizando cerca de 85 mil áreas. Então, basta consultar no banco de dados uma determinada latitude e longitude e obter, então, os valores de irradiação média diária para os meses de janeiro a dezembro e o valor da irradiação média anual. Com dados deste Atlas Brasileiro de Energia Solar, foram elaborados 2 mapas. Um mapa para a radiação horizontal e um mapa para a inclinada. Nessa figura, temos o mapa de radiação global horizontal. Isso significa se tivermos uma superfície horizontal, essa superfície horizontal irá captar energia. Essa energia está apresentada aqui em quilowatt-hora por metro quadrado por ano. Como pode ser observado na figura, a região mais clara do mapa, mais tendendo para um amarelo bem claro, ela apresenta a média anual de 2.200 kWh por metro quadrado. Logo ao lado dela, uma superfície, uma área bastante grande, um pouco mais escura, na faixa de 2.100 kWh por metro quadrado por ano. E também uma superfície com uma cor arroxeada, mais escura, 1.900 kWh por metro quadrado ano. Isso cobre ali a área da Amazônia, bem ao norte, o interior, né, o oeste de São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul e uma vasta área também do litoral. Então, o que nos mostra esse mapa? Mostra as várias regiões do Brasil, os vários estados, e quais são os valores anuais da soma de irradiação horizontal. Como já falamos anteriormente, ao inclinar uma superfície, nós podemos perder um pouco da energia no verão e ganhar no período do inverno. Existirá uma inclinação ótima que nos permitirá ganhar energia ao longo do ano, otimizar a captação de energia ao longo do ano. Se compararmos, então, esses valores mostrados nessa figura, de 2.200, 2.100, com 1.900 ou 1.900 kWh por metro quadrado por ano, para a superfície horizontal, se compararmos esses valores para a superfície inclinada, provavelmente teremos um ganho de energia na nova situação com a superfície inclinada. Este mapa mostra exatamente essa situação. Esse mapa foi elaborado considerando uma superfície inclinada. Agora, qual a inclinação? A primeira pergunta seria essa: qual a inclinação dessa superfície? Na realidade, não há uma inclinação fixa. A inclinação é aquela da latitude. Por exemplo, nessa faixa que está escrito 2.300 kWh por metro quadrado ano, se verificarmos nas escalas à esquerda ou à direita, está provavelmente ali na faixa de uns 11 graus de inclinação. Já a faixa 2.200 kWh por metro quadrado ano está aproximadamente 13,5 graus de inclinação. E a faixa ali de 2.100, o valor mais abaixo no mapa, que está ocorrendo ali no interior do Paraná, está aproximadamente a uns 26 graus de inclinação. Ou seja, esse mapa ele apresenta os valores de energia em quilowatt-hora por metro quadrado por ano, que será coletado por uma superfície com uma inclinação que é igual à latitude do local. É interessante agora compararmos esses dois mapas, o anterior e esse aqui. No anterior, vemos 2.200, 2.100, 1.900 kWh por metro quadrado por ano para a superfície horizontal. Ao inclinar a superfície nesses locais para valores de inclinação igual à latitude, esses valores passam de 2.200 para 2.300, de 2.100 para 2.200 e de 1.900 para 2.100 kWh
por metro quadrado por ano. Ou seja, há um efeito de aumentar a captação na superfície ao inclinarmos essa superfície. Esse valor dado aqui no mapa, de inclinação igual à latitude do local, é um valor que, quando calculado, se mostra ser o valor que otimiza a captação. Isto é, se eu quero captar o máximo de irradiação ao longo do ano, eu devo posicionar a superfície com uma inclinação igual ou bem próxima da latitude. Para finalizar essa parte de irradiação solar, vejamos uma tabela que apresenta os dados de irradiação obtidos nesse banco de dados do Atlas para as capitais brasileiras. Nós temos uma tabela onde são listadas as capitais, suas respectivas latitude e longitude, e o valor da irradiação diária, em kWh por metro quadrado por dia. Então, os dados de irradiação solar, capitais brasileiras. Esses dados são de irradiação total inclinada, ou seja, por exemplo, para Boa Vista, está considerando ali 5,36, uma superfície inclinada com 3,3 graus. Observe que está ali um mais. Boa Vista está localizado no hemisfério norte. Essa superfície deverá estar voltada para o hemisfério sul. Macapá também, hemisfério norte. A partir dali, os sinais negativos na latitude indicam que estamos no hemisfério sul. Então, a irradiação total, o HTOT, especificado nessa tabela, é para a superfície captadora com inclinação igual à latitude do local. Por exemplo, Florianópolis. Florianópolis, se procurarmos na tabela, é a penúltima linha, menos 27,59, aproximadamente 27 graus de latitude em direção ao sul. Se colocarmos uma instalação em Florianópolis, essa seria uma inclinação adequada ao melhor aproveitamento ao longo do ano, 27 graus. Nesta situação, a irradiação total inclinada seria de 4,92 kWh por metro quadrado por dia, conforme consta ali na tabela e também ao lado escrito. Se multiplicarmos esse valor, 4,92 kWh por metro quadrado por dia, por 365, obtemos 1.795 kWh por metro quadrado por ano. Agora é a vez de você. Pegue a tabela, observe a tabela e verifique para Natal, para Porto Alegre, para Recife, para o Rio de Janeiro, qual é o valor da inclinação mais adequada? Será próximo ao valor da latitude. Pode fazer um arredondamento, não precisa ser um valor 20,27, 20 graus. Enfim, consulte a tabela, preencha os valores da irradiação total inclinada diária, depois multiplique esses valores por 365 para obter o valor, a soma do valor anual em kWh por metro quadrado por ano. Esse valor total é o valor que será convertido por um sistema fotovoltaico em kWh por ano. Uma das perguntas que ocorre bastante é: qual país tem mais sistemas fotovoltaicos instalados? Seria, por exemplo, países da África, que tem também altos níveis de radiação, como o Brasil? Era o que seria de se esperar? Ou países que tenham maior irradiação, que tivessem maior quantidade de sistemas instalados? Vejam nessa figura uma comparação entre o mapa do Brasil para a irradiação total inclinada igual à superfície, aquela inclinação que fornece a maior captação ao longo do ano, e o mapa da Alemanha, também um mapa elaborado para valores de irradiação captados por superfície inclinada com inclinação igual à latitude do local.
Então, os dois mapas estão elaborados segundo as mesmas regras, então podemos comparar. Observem na esquerda o nosso mapa do Brasil, que tem lá uma região de um verde, um pouco azul claro, um outro azulado, ou seja, essas três faixas aí atingem a 1.800 kWh por metro quadrado por ano. Se observarmos o mapa, essas regiões verde e esverdeado ou azul bem claro nem aparecem no mapa. Nós observamos bem mais as regiões de um azul mais intenso ou arroxeado, depois um amarelo forte, um amarelo mais claro e um amarelo bem clarinho. Esses valores correspondem à irradiação de 1800 a 1900, 1900 a 2000, 2000 a 2100 e assim por diante. Vamos observar agora o mapa da Alemanha. O valor mais elevado na escala é 1.400 kWh por metro quadrado por ano. E esse valor está restrito àquela região bem na parte de baixo do mapa, que é a parte mais vermelha, mais intensa. A partir dali, subindo no mapa, as regiões vão clareando. Quando clareiam, os valores vão diminuindo. Ou seja, o valor que possui o local, melhor dizendo, o local que tem o maior valor de irradiação na Alemanha, a região ali ao sul da Alemanha, 1.400 kWh por metro quadrado por ano, é um valor inferior ao valor do Brasil, das regiões que têm menor irradiação. Regiões com menor irradiação no Brasil, grande parte do litoral, o Amazonas, floresta amazônica, que são essas regiões com um roxo, né? Regiões que têm maior valor de irradiação, o amarelo escuro, o amarelo mais claro e aquele amarelo bem claro que vai chegar a 2.200 kWh por metro quadrado ano. Ou seja, Brasil, valor mínimo 1.800, valor máximo da Alemanha 1.400. Era de se esperar que no Brasil nós tivéssemos grande quantidade de sistemas aproveitando a energia solar, até porque temos uma quantidade de radiação bastante elevada, se comparado, por exemplo, com a Alemanha. No entanto, o nosso potencial instalado fotovoltaico é muito pequeno, da ordem de alguns megawatts, enquanto na Alemanha ele está na faixa de 35 gigawatts instalado. Aqui encerramos a primeira etapa do nosso curso. Nessa primeira etapa, nós mostramos, numa introdução, o que é o sistema fotovoltaico, as grandezas elétricas, alguma coisa sobre a terminologia fotovoltaica e depois iniciamos os aspectos da energia solar. Como aproveitar, como captar a energia solar, quais as unidades da energia solar, a irradiância, watt por metro quadrado, a irradiação, watt-hora por metro quadrado, e finalizamos mostrando os mapas de irradiação. Esses mapas de irradiação obtidos, elaborados, com os dados existentes no Atlas Brasileiro de Energia Solar, editados pelo INPE. Na próxima etapa, vamos ver como transformar essa energia recebida do Sol em energia elétrica. E o elemento principal dessa transformação será o módulo fotovoltaico. Como ele é obtido comercialmente. Na realidade, esse módulo é constituído por células fotovoltaicas. Isso então agora fica para o nosso próximo encontro.